Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a velha e tradicional relação entre Estados Unidos e Rússia. E se você foi um daqueles que achou que o Biden ia ser mais sutil na sua relação com a Rússia, menos polêmico do que o seu antecessor, Donald Trump, a resposta veio hoje. Joe Biden assinou uma ordem executiva que impõe novas sanções à Rússia. Entre elas, a expulsão de 10 diplomatas russos do território norte-americano. Isso vem em resposta a ataques digitais, ataques de hackers russos contra agências federais norte-americanas e interferência nas eleições americanas, tanto aquela lá de 2016, que levou à vitória de Donald Trump, como a, supostamente, segundo Joe Biden, uma tentativa de interferir também nas eleições de 2020. E se essas sanções impostas pelo governo Biden já vinham sendo maturadas há algum tempo, amadurecidas, pensadas, pesadas, o motivo não é de hoje. Na verdade, o motivo tem cerca de um ano, quando nós tivemos o escândalo do chamado SolarWinds. SolarWinds é uma empresa norte-americana baseada no Texas e que fornece software e gerenciamento de redes para empresas. Portanto, é uma fornecedora importante, aliás, é uma empresa de tamanho considerável no mercado norte-americano. No início do ano passado, hackers russos conseguiram acessar o sistema de atualização do SolarWinds e, portanto, quando uma nova atualização dessa empresa, do app dessa empresa, foi liberado, os hackers conseguiram acesso a cerca de 18 mil clientes da empresa. E, junto com isso, não apenas os dados dos usuários foram acessados por hackers russos, mas também centenas de empresas que usam os serviços da SolarWinds também passaram a ficar vulneráveis com seus dados aos hackers russos. E isso foi levando, num efeito cascata, até pelo menos 9 agências governamentais dos Estados Unidos. Entre elas, algumas muito estratégicas, como o Departamento de Energia, que, junto com outros setores do governo americano, está incluída na gestão compartilhada de ogivas nucleares dos Estados Unidos. Além disso, são estimadas em cerca de 3.500 contas do importantíssimo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que também foram acessadas ou supostamente acessadas por hackers russos. Joe Biden vem afirmando desde o início de seu governo que pretende manter com a Rússia uma relação estável e previsível, mas que ataques à soberania norte-americana, mesmo que anteriores ao seu governo, não serão aceitas pela nova administração. E ainda acrescentou, entre as justificativas para esse novo pacote de sanções, a forma pela qual a Rússia vem tratando jornalistas e dissidentes, sem nunca citar nominalmente, mas sabemos que o caso de Alexei Navalny certamente teve um peso grande na decisão de Joe Biden em colocar novas sanções contra os russos. A própria Rússia não pode dizer que isso foi uma surpresa, afinal de contas, Biden e Putin conversaram por telefone no último dia 13 de abril e Biden já tinha anunciado que essas sanções seriam impostas contra a Rússia, mas que havia espaço para diálogo. Tanto é que Biden vem conversando com Putin sobre a possibilidade de ambos participarem de uma cúpula que poderia acontecer na Europa, exatamente para tentar colocar os pingos nos is e impedir e evitar que as relações sejam muito turbulentas daqui para frente. Aparentemente, Biden também sabe fazer política externa, mais ou menos como seu colega russo Vladimir Putin, sem necessariamente levantar o tom de voz, sem grandes bravatas, mas com ações bastante simbólicas, significativas
e não menos duras contra países que eventualmente prejudiquem os seus interesses. E para se manter acompanhando a sempre tensa relação entre Estados Unidos e Rússia, siga acompanhando as colunas do Petit Jornal e você pode, aliás, não apenas acompanhar, mas participar diretamente dela, se tornando um apoiador do Petit Jornal. Sua contribuição é fundamental para a manutenção do nosso projeto e você pode se tornar um apoiador acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Por lá, você deixa a contribuição que você quiser para nos ajudar na manutenção desse podcast praticamente diário sobre política internacional e economia. E eu te convido também a conhecer o nosso portfólio de cursos e aulas gratuitas que você encontra no site petitcursos.com.br. Eu tenho certeza que algum curso por lá vai te interessar e nós temos um curso que está acontecendo exatamente agora, que é a imunização do mundo, uma economia política da vacinação. Já demos a primeira aula sobre como as potências tradicionais, particularmente Estados Unidos e Europa, vêm lidando com a vacinação, tanto domesticamente quanto em termos de influência internacional. E na próxima terça-feira, às 21 horas, daremos a segunda aula, de um total de 4, em que vamos falar sobre as potências emergentes, principalmente Índia, China e, por que não, o próprio Brasil. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.